Você pode ficar de pé mais um pouquinho. Bom dia a você que nos assiste de casa. Queria que você fechasse seus olhos neste momento e você agradecesse a Deus pelo fato de estar de pé. Agradeça a Deus pela sua saúde. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pela fé que te mantém de pé. O tamanho da tua gratidão vai definir o tamanho da onde você vai alcançar em Deus. Louve a Deus porque Ele permitiu você chegar até aqui. Porque Ele tem um plano específico com você. Você não é fruto do acaso, você não é fruto da sorte. Você é fruto da vontade de Deus. Por mais que o diabo tente parar você, por mais que as circunstâncias bloqueiem a tua vida, você sabe no Deus quem você serve, quem você acredita. Pai, nós somos gratos ao Senhor nesta manhã, porque o Senhor foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. O Senhor é o amor da nossa vida. Senhor, toma o teu lugar no nosso coração nesta manhã. Senhor, não viemos a este lugar ouvir o homem falar. Viemos a este lugar ouvir a voz inconfundível, doce e delicada do Espírito Santo de Deus a comunicar o nosso coração. Que a tua palavra alcance o objetivo pelo qual ela foi revelada e que saiamos daqui mais próximos de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, no seu lugar, abra sua Bíblia no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 10. Enquanto você abre esse segundo livro dos reis, capítulo 10, eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês, pelo convite do pastor Arlindo, mesmo que numa situação difícil. Eu também tive com Covid a semana passada, pela segunda vez. Ele gosta de mim, mas nós vencemos ele outra vez. E que Deus possa abençoar a família do pastor Arlindo, pastor Eliane, seus filhos. E acreditamos naquilo que a palavra de Deus diz, e ela é a verdade imutável para a nossa vida. De que tudo o que acontece é permissão de Deus. E que Ele é soberano e que Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Nada pega Deus de surpresa, nem mesmo a nossa falta de fé, nem mesmo, às vezes, a nossa falta de esperança. Mas eu acredito naquilo que Deus quer fazer nesta manhã, e a palavra que Ele colocou no meu coração falou muito comigo, e eu tenho a certeza que falará com você, porque é a palavra de Deus, não são minhas palavras. Segundo livro dos Reis, capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: saindo dali encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro, e ele o saudou e lhe questionou: teu coração é leal para comigo, da mesma maneira que o meu coração é para contigo? E Jonadab respondeu sim, ao que Jeú retrucou: pois então dá-me a tua mão. Jonadab estendeu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir ao seu lado, no carro que conduzia. Então Jeú lhe disse: vem, pois, comigo, e observa o meu zelo para com o Senhor. Israel era liderado por um homem chamado Acabe.
o pior rei de Israel. Um homem que trouxe tudo aquilo que era ao contrário de Deus para aquela nação. E não bastava Acabe, ele casou-se com uma mulher que era pior do que ele, chamada Jezabel. Jezabel, ela tinha dois objetivos. O primeiro deles era matar os profetas de Deus. E o segundo objetivo era calar a voz de Deus perante o povo. Mas, como eu disse, Deus ele não é pego de surpresa, ele tem um domínio sobre tudo. E Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto. No tempo em que nós estamos a viver, não é diferente. O espírito de Jezabel, ele existe, e atuante. E de alguma forma, tem tentado calar os profetas, de alguma forma tem tentado com que as pessoas deixem de ouvir Deus. Por isso, nesta manhã, Deus colocou no meu coração esta palavra com o tema Quebrando os Paradigmas de Jezabel. Toda vez que eu vou falar de Jezabel, as coisas não correm bem para mim. Porque eu estou tocando em algo que o diabo não gosta. Passamos, às vezes, o ano pregando coisas e falando coisas para animar as pessoas, para motivar as pessoas. E esquecemos que nós temos um inimigo que quer ceifar a nossa vida. E esquecemos que temos um inimigo que quer calar a voz da igreja, que quer confundir as coisas. E quando olhamos para esse texto, nós vemos que o mesmo trabalho, a mesma função, o mesmo chamado que Jeú teve para exterminar a casa de Acabe, eu e você também temos. Diz a Bíblia no capítulo 9 que Jeú, ele é ungido o rei de Israel, e passo já a dizer o rei mais sanguinário de Israel, um homem que tinha sangue no olho mesmo, autêntico. E o objetivo era cumprir uma profecia que vinha lá do profeta Elias, que era exterminar a casa de Acabe, que era impedir esse avanço da morte dos profetas e do calar da profecia, do falar de Deus em meio ao povo, e acabar com os cultos a Baal e etc. Mas não era um trabalho fácil. Jezabel era uma mulher temida. E se você lembrar bem, o próprio Elias ficou com medo dela, sim ou não? O próprio Elias foi parar dentro de uma caverna, por ter sido, de alguma forma, ameaçado por ela. E hoje, eu e você, muitas vezes, somos desafiados e tememos. E às vezes até nos escondemos. Mas eu não temo Jezabel, e nem vou me esconder, e vou falar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Jeú, ele chega na casa de Acabe, com um objetivo determinado, traçado, e diz a história que naquele dia ele consegue matar Jezabel. Jezabel é jogada do alto da casa onde ela estava, e segundo a profecia não restaria quase nada do seu corpo. Ela foi comida pelos cães. Leiam a história depois, os capítulos atrás, por favor.
Mas 3 coisas restaram do corpo de Jezabel, e é aqui que eu quero me fixar um pouco, porque é exatamente aqui que nós temos visto os paradigmas de Jezabel atuantes na igreja, na sociedade, no mundo em que nós vivemos hoje. A Bíblia diz que sobrou de Jezabel o esqueleto, os pés e as palmas das mãos. Quando nós falamos em paradigmas, nós falamos num padrão, nós falamos num modelo em que o mundo tenta, de alguma forma, colocar para mim e para você, que nós temos que seguir e não existe outro. Quando nós falamos de paradigmas, nós falamos de padrões mundanos que são, de certa forma, diariamente introduzidos na nossa mente e que o diabo quer de todo jeito, que eu e você venhamos a praticar. Sabe, no outro dia em Sintra eu estava a falar, que saudade daquele tempo, aonde nós sabíamos que haveria culto de ceia no domingo a seguir, e aquilo causava um temor na gente. Tinha uns até que nem ceavam, porque não se sentiam dignos em pegar o copinho da ceia. Alguém é desse tempo? Porque hoje em dia isso praticamente não acontece. Saudade daquele tempo quando alguém falava assim, o pastor quer falar com você. As nossas entranhas aqui se revolviam. O pastor para nós era uma figura mitológica. Era uma figura à parte da humanidade. E a gente sentia um temor quando ele nos chamava para conversar. Saudade daquele tempo em que a gente fazia questão de exibir a Bíblia nova que a gente tinha comprado, aquela mais grossa possível e mais dourada possível em volta. Alguém desse tempo? E andava embaixo do braço assim, todo vaidoso com a Bíblia nova que comprou. Saudade desse tempo, aonde o temor estava presente em nós, aonde pecar não era um recurso, mas um acidente de percurso, aonde o pecado não cabia na vida de um cristão, causava náuseas, causava tristeza. Mas o nosso Deus não mudou. E quando olhamos para esses paradigmas, vemos pessoas cedendo a esses paradigmas. Vemos às vezes as igrejas e as pessoas com atitudes parecidas com as atitudes do mundo. Comportamentos, trocando, vendendo seus valores, aonde o sucesso, o amor ao dinheiro, as paixões proibidas, parece que são as coisas mais desejáveis. Aonde hoje as pessoas estão procurando mensagens de autoajuda, mensagens que a levem ao sucesso, 3 passos para a vitória, 5 passos para o sucesso. Prospere, alcance riquezas, como se isso fosse o principal da vida. E quando eu falo dos paradigmas de Jezabel, eu estou a falar exatamente nessas 3 partes do corpo dela que sobrou, que tem atuado dentro das igrejas e no meio cristão. Em primeiro lugar, o esqueleto fala de estrutura. E eu podia falar de imensas estruturas, mas eu vou falar só da estrutura familiar e emocional. Hoje a estrutura familiar está de cabeça para baixo. Os valores, os princípios, desistimos por tudo e por nada.
O divórcio nunca foi tão aplicado como é nesse tempo. Com a pandemia, o número de divórcio aumentou assustadoramente. Por quê? Porque as pessoas foram obrigadas a conviver com seus cônjuges dentro de casa, quando isso tinha que ser bênção. O número de violência doméstica aumentou assustadoramente. Eu sei que você está olhando para mim e está falando, eu não queria ouvir nada disso que você está falando hoje. Mas eu não posso deixar de falar aquilo que é a nossa realidade. Porque se você um dia levantou sua mão e aceitou Jesus como Salvador, você trouxe Jesus para a sua vida, para Ele abençoar a tua realidade. Para Ele abençoar o teu presente, o teu agora, resolver o teu passado e te impulsionar para um futuro. Isso é Jesus em nós. Então, quando nós falamos em quebra de paradigmas de Jezabel na família, na estrutura familiar, nós estamos falando aqui da importância de sermos de amarmos os nossos filhos, de educarmos os nossos filhos, como vovó fazia, como mamãe fazia. Hoje, educamos mestres e doutores que dizem para nós, com 8 anos de idade, você não entende nada disso. Você não sabe nada disso. Você é antigo, ficou no passado. E eu falo para os meus filhos, se eu levantasse a voz para a mamãe, se eu não chamasse ela de senhora, a casa caía na hora. Hoje, se a gente bate nos nossos filhos, nós corremos o risco até de perdê-los e sermos presos, né? Ai, como eu apanhei de mamãe. No outro dia eu falei para ela, obrigado, mãe, por cada cintada que a senhora me deu. Ela, meu filho, nem lembro disso. Falei, porque não foi a senhora. Quem bate esquece. Mas quem apanha fica com elas para sempre. Mas amém, foi bom. Mas está na hora de trazermos de volta os valores familiares. A maior riqueza que você tem nessa vida é a sua família. Não abra mão do seu casamento, não abra mão dos seus filhos. Lute por eles, por mais que eles estejam perdidos. Por mais que eles estejam no fundo do poço. Não permita os paradigmas de Jezabel dominarem a tua casa. Pegue a tua família e baseie a tua família na palavra de Deus. Dá certo, funciona. É desse tempo, é atual, não é antigo. E as tuas emoções? Eu faço uma pergunta para você que eu fiz para mim. O que transitou de 2021 para 2022? O que você investiu em você? Ou o que restou de você? Ou o que sobrou das tuas emoções? Ou o que sobrou dos teus sentimentos, dos teus sonhos? Ou aquilo que você investiu? Sabe? Infelizmente, os problemas emocionais hoje têm bloqueado e parado muita gente boa. O número de líderes que desistiram. O número de pessoas que desistiram de se relacionar com pessoas, de amar pessoas. O número de pessoas que desistiram de fazer amizades, porque foram feridas por outras. Pessoas que abandonaram a igreja, porque ouviram o que outras disseram, o que outras falaram, do que outras... Eu disse isso lá em Cinta, se você encontrar a igreja perfeita, não vai para lá, porque vai ficar imperfeita. Então fica aqui, não sai. Porque o problema não está na igreja, está dentro da gente. O problema não está no pastor, está dentro de você e de mim. Que somos às vezes governados pelos paradigmas de Jezabel. Por aquilo que a gente acha, por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente idealiza como padrão.
A outra coisa que restou de Jezabel foram os seus pés. Os pés falam do testemunho. Pessoas que aqui dentro, e aqui dentro que eu digo, gente, não é em Santarém, é dentro da igreja, tá? Em geral, são santas, de mãos puras, mãos levantadas, quebrantadas, mas sai da porta para fora, já não misturou na multidão, já não sabe o que é o que. Quando o objetivo é simples, é ser sal e luz, é ser o tempero que a sociedade precisa nessa vida sem sal. É ser o tempero que o teu ambiente de trabalho precisa, que é sem sal, sem graça, que só em você pensar nele e que você tem que ir amanhã, você já está falando, já é amanhã. Tem que aturar aquele patrão, tem que aturar aqueles colegas. Mas o sal lá é você. Eles são os sem sal, sem tempero, mas o sal é você. A luz para aquele lugar sombrio vai ser você ao longo dessa semana. Quando a gente pensa nisso, quando a gente coloca isso em prática, segunda-feira vira um dia apetecível. Para você luz lá, cara. Porque tem gente lá no seu local de trabalho prestes a dar cabo da própria vida, a desistir do casamento. Eu quero jogar essa responsabilidade para você, porque veio para mim também. Que aonde eu chegar, eu tenho que ser o tempero, eu tenho que ser a luz. Eu tenho que dar o testemunho, mas o padrão que o mundo e que o espírito, de alguma forma, de Jezabel está a introduzir, é que assim, é bonito ser feio. Qual o problema? Ouvir a música do mundo, sofrência, não tem problema nenhum. Toma aí todas hoje, ninguém está vendo, está tudo bem. Ninguém tem nada a ver com a tua vida. Namora hoje com uma, não deu certo, namora com outra amanhã, e está tudo tranquilo, está tudo padronizado, está tudo bem, é o que o mundo diz que está bem. Mas não é esse o padrão bíblico que nós aprendemos. Não é esse o padrão bíblico que os nossos pais ensinaram, os nossos pastores ensinaram. Sede santo como eu sou santo. Esse é o padrão. E santificação não é roupa comprida, cabelo comprido, língua comprida, não é nada disso. Santificação é separados do comum. Você não é alguém comum. Você não é desse mundo. Você não pertence, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui como peregrinos que caminhamos para a eternidade, para Canaã celestial. Já não se fala mais nisso, já não se fala em arrebatamento, já não se fala em retorno de Cristo, por quê? Porque esse assunto não interessa para a alma, não interessa para minhas emoções, não interessa para o meu dia a dia, eu quero saber o que vai ser amanhã. Por isso Jezabel quer calar a voz dos profetas, por isso Jezabel quer calar a voz de Deus no meio da igreja. Nós tivemos uma conferência de avivamento agora, onde ficou latente uma coisa que todo mundo está careca de saber. Ora que você melhora. 3 dias para uma coisa simples. Ora que você melhora. Mas não é oração em conjunto, não. Não é oração do movimento. Não é oração onde você cai, levanta, chora. Não é isso, não. O que Deus falou com a gente é assim: melhora a oração lá dentro de casa. Melhora a oração lá no secreto do teu quarto, na tua intimidade. Melhora a tua intimidade comigo. Foi isso que Deus falou conosco naqueles 3 dias de conferência lá em Sintra. Conversa comigo no secreto e eu te honro no público. Mateus capítulo 6. Testemunho. E a terceira coisa que sobrou de Jezabel foram as mãos, que fala de serviço.
que fala de identidade. Pergunta: quem tu és em Cristo? Tu tens essa resposta? Quem tu és em Deus? Porque às vezes a gente tem uma falsa humildade. Eu sou pequenino. Um irmão mandou uma mensagem ali para mim agora. Falou: Daniel, vai estar um casal às 18 horas para você dar uma assistência e tal. Eu falei: não, fica tranquilo, vou dar assistência. Ele falou: tu és grande. Eu falei: eu sou o maior dos anões. Sou eu. Dos pequenos anões sou o maior. E eu falei para ele: rapaz, o meu papel é cuidar das pessoas. Isso é minha obrigação. Isso é minha identidade. Mas eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei o que eu sou capaz com Deus, mas também sei o que eu sou sem Deus. Nós precisamos ter essa identidade, essa resposta, saber quem nós somos em Deus. E às vezes essa falsa humildade, que eu sou pequenino, sou tão fraquinho. Deus não está olhando os teus diplomas, de que família você veio, das tuas capacidades. Deus não está olhando para isso. Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, as pessoas que Ele escolheu, nós vemos que os padrões, os requisitos de Deus são estranhos. Quando olhamos para a genealogia de Jesus, nós encontramos Raabe, uma prostituta. Encontramos uma moabita chamada Ruth. Não faz sentido. Encontramos você, pecador, teimoso, brigão, mas que Deus ama, e que Deus vê tantas capacidades e tantos requisitos, que não abre mão de você por nada. Por isso você está aqui. Mas você precisa descobrir quem você é em Deus. Você é alguém relevante no reino, por isso você está aqui. Por isso, fique onde você está, crie raízes. Estamos vivendo uma geração de pessoas sem raízes, pessoas âncoras. Está ruim, levanta o âncora e vamos embora. Melhorou, levanta o âncora e volto. Crie raízes. Beba da fonte. Saiba quem você é em Deus. Saiba para onde Deus quer levar você. Sabe o que Ele quer fazer através de você? Identidade. E o serviço? Os paradigmas de Jezabel parece que neutralizaram o serviço na casa de Deus. Nós hoje estamos quase pedindo, pelo amor de Deus, você quer fazer alguma coisa na igreja? Por favor. Se a gente tivesse dinheiro, a gente pagava. Mas eu sou de um tempo que o pastor falava assim: esses irmãos aqui vão limpar a igreja, a gente ficava emocionado. Eu sou de um tempo que quem fazia a limpeza da igreja eram os jovens. Eu fui falar isso lá em Sintra, riram de mim. Não lava nem um copo em casa para limpar a igreja. Saudade desse tempo. Hoje estou saudosista. Que era um tempo que o temor tomava conta da gente. E o serviço na casa do Senhor era uma honra. Trabalhar na casa de Deus era uma honra. Você dizer: eu trabalho na casa de Deus, eu recepciono as pessoas, eu cuido das pessoas, eu ligo para as pessoas, eu faço a projeção, eu limpo a casa de Deus. Era uma honra. É um privilégio, é para poucos. Aonde fazer parte do louvor da igreja, meu Deus, era tremendo. Se orava muito, se buscava muito. Hoje a gente vê grupos e pessoas se juntando com dons e talentos naturais, fazem um louvor e você está ali, que não é o caso daqui de Santarém, graças a Deus, você não sente nada. Nada. Eu fico assustado quando eu vejo pessoas que cantam muito, que tocam muito, e você está ali e está sentindo nada.
não são capazes de atrair a presença como aconteceu aqui hoje, onde a presença de Deus estava aqui e está aqui. O texto que nós lemos diz que um homem chamado Jeú tinha uma missão, e após destruir Jezabel, ele tinha que concluir o serviço, que era exterminar a casa de Acabe. E faltava Samaria. E Jeú estava a caminho de lá. E no caminho, ele encontrou um homem chamado Jonadab. Jonadab era filho de Recabe, dos recabitas. Homens que não abriam mão da aliança. Homens leais. Homens supostamente nazireus. Homens que sabiam que a sua vida era regida por parâmetros, por leis, que não podiam ser quebrados, por valores. Homens que estão faltando nesse tempo, que não sejam amantes de si mesmos, das suas vaidades, de que vivam para a glória de Deus, que vivam pela vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem. Eu sei que isso é um discurso hoje que parece que não cabe, não combina, mas está em vigor. E Jeú, no meio daquela confusão toda, sem saber quem era amigo, quem não era amigo, encontra Jonadab. E ele pergunta: é leal o teu coração para comigo, como o meu é para contigo? Em outra versão diz: é reto o teu coração para com o meu coração, como o meu é para com o teu. Essa pergunta, Jeú fez a Jonadab, mas Deus está fazendo para mim e para você hoje. O teu coração é leal para com Deus, como o dele é para com o teu coração. O teu coração é reto, e quando a gente fala de coração, a gente está falando de sentimento, de vontade, de desejo. Quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, era segundo a vontade, o desejo de Deus. É isso que significa. E o nosso coração tem sido reto para com Deus? Tem sido sincero para com Deus? Eu tive 7 dias em casa, em isolamento, preocupado com um monte de coisa para fazer na igreja, né? Porque eu trabalho em Sintra, na igreja. Um monte de coisa por fazer. E o Espírito Santo falou para mim assim: deixa eu só te dizer uma coisa. Você não faz falta nenhuma para a igreja. A igreja que faz falta para você. Porque se você não fizer, eu ponho outro para fazer, fica tranquilo. Agora, medita na importância que a igreja tem para você. A instituição. Porque a gente fala muito também numa falsa modéstia, às vezes, não a obra de Deus. A igreja além paredes. Tudo isso é muito lindo, mas e a instituição? Você ama a Missão Cristã Internacional? A igreja onde você está inserido? Nós amamos tantas outras instituições. Olha, eu amo o Benfica, por exemplo. Estou triste hoje, porque perdemos ontem. Estou magoado. Jogamos mal. Mas continuo amando o Benfica. Sou sócio. E vou lá. A gente fica triste. Mas eu amo a Missão Cristã Internacional. Eu choro quando pessoas saem. Fico triste. Em saber que há líderes que estão aqui dentro da igreja, no geral, parados, pessoas com potencial, pessoas com dons e talentos que não estão a avançar, que estão bloqueadas porque o Antônio, o Manuel, o Joaquim disse, problema do que eles disseram, e o que Deus está dizendo? Não interessa? Não é o mais importante? O que o Espírito Santo diz às igrejas, que é o que diz a Bíblia, não é o mais importante. Isso tem que reger a tua vida. Isso tem que reger o teu ministério, tua família. Por isso, está aqui o homem de Deus, pastor Arlindo, pastor Eliane,
chorando, orando, lutando, puxando por você, para que você viva aquilo que o Espírito diz às igrejas, não é o que eles dizem. É o que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Às vezes é difícil a gente entender isso. Mas a pergunta que Jeú fez a Jonadab, Deus está fazendo para mim e para você hoje. Porque Deus precisa encontrar lealdade no nosso coração. Deus precisa que venhamos a ser nazireus de Deus. Homens que não vendem os seus valores, não trocam os seus valores por nada. Porque nós temos compromisso com tantas coisas. Você tem compromisso com o teu trabalho. Minha esposa está aqui, detesta chegar atrasada. Às vezes eu estou levando ela fala, Daniel, você podia ter saído mais cedo. Não gosto de chegar atrasado, tem que chegar mais cedo para me arrumar com calma. Eu fico pensando, que compromisso maravilhoso. Marcou a hora da chapinha, marcou a hora da unha de gel. Tu está desesperado. Não, tem que ir. Marcou para cortar o cabelo, tem que chegar na hora. Tribunal, marcou a hora do tribunal, tem que chegar na hora. Essa coisa do compromisso toma conta da nossa vida 24 horas. Eu morei em Inglaterra 1 ano e meio. E uma vez eu cheguei atrasado na escola, na reunião com os professores do Mateus, do meu filho número 2. Tem que falar assim, né? São muitos. E eu cheguei 5 minutos atrasado. A inglesa olhou para mim e falou assim, aqui na Inglaterra 3h30, é 3h30, não é 3h35. Eu falei, mas o comboio saísse mais cedo de casa. Eles são assim, por isso eles são conhecidos como horário britânico. 3h30 é 3h30, não é 3h35. Uma lição para mim naquele dia. E por que com a igreja tem que ser diferente? Com as coisas de Deus tem que ser diferente. O compromisso com as coisas de Deus tem que ser diferente. É para Jesus. Se é para Jesus, dá o teu melhor. Sabe o que Jesus espera para mim e para você em 2022? Que eu e você venhamos a ser a melhor versão de nós próprios. Tu tens que ser a melhor versão de ti próprio em 2022. Uma fé que você nunca teve, uma esperança que você nunca teve e amar como ninguém amou. O Espírito Santo tem falado isso. Porque já não cabe mais servir a Jesus como nós servíamos antes da pandemia. Não cabe mais. Não cabe mais. Aquela fé que a gente tinha já está pouca. Aquela esperança que a gente tinha já não... Tem que ser mais. É algo mega, plus. É algo além das fronteiras da nossa vida, do nosso conhecimento, da nossa alma. E naquela conversa, a resposta de Jonadab foi curta e grossa. Sim. Sim, porque eu conheço de onde eu vim, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei os valores que eu tenho, não tem mais outro tipo de resposta. É sim. Então, se é, dá-me a tua mão. Deus está estendendo a mão dele para você nessa manhã. Se a tua resposta é sim em servi-lo, a mão de Deus está estendida para te abençoar. A mão de Deus está estendida para levar você aonde Ele tem para você. Estamos vivendo o ano da bondade de Deus. Quando a gente vê esse tema tão sugestivo, isso me levou a pensar que a bondade de Deus, de uma certa forma, ela é condicional. Se você for ler Lamentações de Jeremias, ele diz assim, bom é o Senhor para aqueles que o buscam. Bom é o Senhor para aqueles que esperam nele. É condicional ou não é? Quer viver a bondade de Deus esse ano? Busca o Senhor como você nunca buscou antes. Tu vais ver a bondade de Deus sobre você. Quer ver a bondade de Deus em 2022? Espera nele como você nunca esperou.
Não deixe as circunstâncias travarem você. Não deixe as circunstâncias anularem a tua fé. Não deixem as circunstâncias travarem o teu ministério. Não deixe as circunstâncias brincarem com as tuas emoções. Está na hora de quebrarmos esses paradigmas de Jezabel. Destronarmos Jezabel da nossa vida. Nós somos como Jeú, nós vamos exterminar aquilo que não é de Deus na nossa vida. Nós vamos tirar da nossa vida aquilo que divide, aquilo que subtrai, aquilo que tira o que é de Deus de nós. Nós acreditamos nisso e temos que desejar isso. Isso já é viver a bondade de Deus. Bondade de Deus não é um carro novo, porque o ímpio tem carro novo. Bondade de Deus não é uma casa nova, porque o ateu tem casa nova. Bondade de Deus não é ser promovido no trabalho, porque tem muita gente boa que nem acredita em Deus, que tem grandes cargos e ganham muito. Bondade de Deus é ouvir a voz do Espírito Santo dentro do teu quarto, quando você ajoelha e você clama e chora diante dele. O ateu não vai ouvir isso. Isso é viver a bondade de Deus. É estar passando por um temporal financeiro, espiritual, emocional, familiar, e você sentir a paz do Senhor tomar conta da tua casa. Isso é viver a bondade de Deus. Isso é buscar primeiro o reino, porque o resto Deus chama de coisa. Ele chama de coisa. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Estejais ansiosos por sentir a presença. Estejais ansiosos por levar a presença daqui para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta. A igreja ainda te dá a oportunidade de você reabastecer da presença quando vem no grupo de vida, seja online, seja presencial. Você vai num curso, você faz uma oração, você vem na reunião de oração, tudo para reabastecer a presença na tua vida. E a gente não entende isso. Mais um evento, mais uma reunião, não tenho tempo para isso. Pois não. Sabe por que a nossa oração é ruim? Porque nós damos o tempo que sobra para Deus. O que resta? Chegou em casa, tomou banho, jantou, escovou o dente, viu um pouquinho de televisão, vai dormir e lembra, tenho que orar. A oração nem completa, porque você dorme antes, você está muito cansado. É o tempo que resta. Sabe quantos estão a olhar para mim, que já não choram mais? Sabe como você identifica que você está sendo, de alguma forma, influenciado pelos paradigmas de Jezabel? Você já não chora mais na presença de Deus. Você já não chora com saudade da presença dele. No terceiro dia da conferência, eu falei, Deus, eu fico igual uma barata tonta aqui, para frente e para trás, com um monte de coisa para fazer, mas nesse terceiro dia eu não vou fazer nada. Eu só quero beber da presença. E foi dito e feito. Eu estava precisando chorar na presença de Deus. Eu estava precisando receber da presença de Deus. Para vencer os paradigmas é preciso ser alguém que tem saudade da presença. Tem saudade das coisas de Deus. Que não abre mão das coisas de Deus por nada. Sabe quais são as características das pessoas que Deus precisa para esse tempo? Para triunfarem contra a casa de Acabe e vencer Jezabel de uma vez por todas. Deus está à procura, em primeiro lugar, de pessoas proativas. Pessoas com iniciativa. Pessoas que não ficam à espera
o que o pastor vai dizer, o que o tempo ou circunstância vai falar, mas tomam uma iniciativa e fazem. Sabe quantas pessoas passam por nós ao longo da semana que estão com pensamentos suicidas, deprimidas, cansadas, tristes, abatidas, desesperançadas, sem fé? Muitas. E a gente fica à espera assim, não, deixa eu ver se ela fala alguma coisa. Sabe onde eu vi isso uma vez? Na fila para almoçar, o Espírito Santo falou, pergunta se a atendente é feliz. Eu falei, agora? É agora. Chegou na minha vez, ela, o que o senhor deseja? Eu falei, eu desejo fazer uma pergunta, você é feliz? A mãe começou a chorar. Ela falou, lógico que eu não sou feliz. Eu falei, então vou orar por você, agora aqui não dá, mas me dá o teu número e tal. E eu orei com aquela pessoa. Nem sei quem é, nem sei o que aconteceu. Mas tomei a iniciativa. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está falando com a gente toda hora. Deus está nos impulsionando, às vezes não entendemos os encontros. Pessoas que aparecem na nossa vida, a gente não consegue perceber de onde que veio. Às vezes você acorda pensando no nome de uma pessoa, ou numa pessoa, e você já não vê há tanto tempo, e é Deus falando com você, liga para ela, ora por ela, faz alguma coisa. Proativas. Mas nós vivemos um tempo de pessoas reativas. Pessoas que, de alguma forma, são escravas das circunstâncias, desequilibradas emocionalmente. Falou, levou. Houve alguma coisa que não gosta, leva a resposta na hora. Pá! Eu não levo desaforo para casa, papai dizia isso. Pessoas reativas. Deus não precisa dessas pessoas. Pessoas que reagem pensando em si próprias. Pessoas que reagem de alguma forma, de uma forma negativa perante as circunstâncias. Por isso Deus está à procura de pessoas proativas, pessoas para frente. Deus está à procura, em segundo lugar, de pessoas pragmáticas, pessoas práticas, pessoas motivadas, que agem com eficácia. Paulo falou que a nossa caminhada é como um atleta que corre no estádio. Só que Paulo falou assim, a nossa característica é diferente, porque nessa corrida nós somos mais que vencedores. Nós não só vencemos, nós batemos o recorde. Nós fazemos aquilo que os outros não estão fazendo. Só que o camarada treina 4 anos para uma corrida de 9 segundos. Já parou para pensar nisso? E às vezes em 4 segundos no meio, deu uma câmera ou qualquer coisa, e 4 anos vai pelo lixo. Às vezes é assim a nossa vida. Estamos ali no silêncio, chorando, sendo preparados. Chega a nossa hora. Não somos pragmáticos. Não somos pessoas com iniciativa. Não somos pessoas que agem com eficácia. Você tem que dar o melhor de você para Deus. Deus espera o teu melhor. Deus espera não é simplesmente você concluir o período do tempo da igreja. Não. Deus espera o teu melhor. Deus está à procura de pessoas, em terceiro lugar, ousadas. Está faltando ousadia à igreja nesse tempo. A Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão. Não é que o inferno está vindo contra nós. Nós é que estamos saqueando o inferno. E as portas não vão prevalecer, porque quando a gente chutar, ela vai cair, e as pessoas que estão presas na mão de Satanás vão vir para o reino da luz. É isso. Ousadas. Pessoas que não têm medo. O medo não pode ser um parceiro teu. Você não pode ser mais escravo do medo. Deixa eu garantir aqui um pouquinho. Deixa eu garantir aqui isso aqui, porque eu não sei o dia do amanhã. Com Cristo, o nosso amanhã é melhor do que hoje. Ponto final. Então não precisa ter medo. Em quarto lugar, é preciso ter um coração reto, em comunhão com a igreja e com Deus. Se o teu coração é reto, Jonadab, dá minha mão. E ele deu a mão. E o que ele fez? Fez subir com ele ao carro. Deus está estendendo a mão para nós, com o coração reto, dizendo, vem para a minha obra. Vem trabalhar comigo. Deixa eu te ajudar. Eu vou te capacitar. Eu vou colocar as palavras na tua boca.
Eu vou fazer de você um vencedor, eu vou fazer de você luz, eu vou fazer de você sal da terra, eu vou fazer você um farol, eu vou fazer de você uma flecha nas minhas mãos. Isso é tudo palavra de Deus, promessa para mim e para você. Mas é preciso ter o coração reto. E em último lugar, para a gente terminar, Jeú falou para Jonadab: vem, você vai ver o meu zelo para com a casa de Deus, para com as coisas de Deus. Sabe o que significa zelo? Cuidado excessivo. Temos zelo com a nossa roupa, com o nosso corpo. Temos zelo com tanta coisa, com a nossa conta bancária, fazemos contas, corta daqui, vai. E com as coisas de Deus? E com a nossa vida espiritual? E com o nosso ministério? E com aquilo que Deus colocou na nossa mão, e com as nossas emoções? A Bíblia é um manual de vida perfeito. O Espírito Santo, ele está dentro de você para equilibrar você humanamente e espiritualmente falando. Te deu o fruto do Espírito para trazer equilíbrio às tuas emoções. A tua vida humana te deu paz, te deu alegria, te deu amor, longanimidade, mansidão, temperança. Mas ao mesmo tempo te deu os dons espirituais, te capacitando para trabalhar no mundo espiritual, abrir os teus olhos com discernimento do Espírito, você conhecer o passado, o presente, o futuro, você falar da parte de Deus. Está aí, tudo para mim e para você. Queria chamar os irmãos do louvor, e eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu sei que numa palavra dessa, a gente ouvir amém, é difícil. Glória a Deus. E às vezes as pessoas estão acostumadas do Daniel, que é aquele do fogo. Mas a palavra de Deus é o maior fogo que pode queimar dentro de você. É a palavra de Deus. É o maior combustível que pode estar dentro de você. São as verdades imutáveis da palavra de Deus. Queria que você fechasse os teus olhos. Você que está em casa também, feche os teus olhos. Queria que você recebesse nesta manhã esta palavra como motivação para você, em primeiro lugar, desfazer os paradigmas de Jezabel na tua vida. E você ser o Jeú desse tempo. Aonde você vai, não é dar um jeitinho, é exterminar a casa de Acabe. É exterminar a Jezabel da tua vida e da igreja. É ajudar a liderança a levar a igreja a viver os parâmetros bíblicos, a viver os valores bíblicos, a trazer as pessoas a viverem as verdades imutáveis das palavras de Jesus, a amar o próximo como a si mesmo, a amar a Deus acima de todas as coisas, é ter amor pelos perdidos, é muito mais do que fazer obras, é muito mais do que se disponibilizar para fazer algo na casa de Deus, é amar como você nunca amou antes, aqueles que estão lá fora, aqueles que estão perdidos, precisando desesperadamente de um abraço, de uma palavra de motivação, de uma palavra de esperança, de uma oração feita por você. É isso que Deus espera de nós, que a nossa vida seja um tributo a Ele, que as nossas ações, o nosso pensar, o nosso andar, o nosso agir glorifiquem o nome do Senhor. Queria que você agora tirasse um tempo para falar com Ele. Enquanto nós cantamos, queria que você tirasse um tempo para falar com Jesus nessa manhã. Se existem coisas na tua vida que de alguma forma estão te derrotando nesta manhã, coloca na mão de Jesus e pede a Ele para te ajudar, que isso não seja mais um paradigma na tua vida. Berecanda labasure cotenarabashure canda labasurias.
Reanjuire cambalassuri orecadalabasu. Basta olhar. Reanjuire gando sobelamassuri candalarabassuria. Perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros Reanjuire galamassuri candalabadarasurias. de ti. Eu quebro meu vaso aos teus pés. Periandarasuri candalabash. Aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, Quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Escuta, você que está nesse lugar, que se sente fraco, desesperançado, com medo, eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui à frente. Nós queremos orar por você nessa manhã. Você sente que está sem fé, sem esperança, precisando de força de Deus para vencer e triunfar. Queria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui, não diante de mim, mas diante de Deus, diante do altar do Senhor. Não deixe Jezabel travar você, não deixe ela causar medo em você, mas saiba que o Espírito Santo está aqui nessa manhã para te dar força, para te dar coragem, te dar ousadia. Venha diante de Deus, sai do seu lugar, venha. É diante de Deus que você está nessa manhã. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Veriana bashure candalabarassure orecandalabas. Aos teus pés, aos pés do meu amado. Você que precisa de uma intervenção de Deus, você que precisa de um milagre de Deus, é com você que Deus está falando também. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, venha receber a oração. Eu quero orar por você nessa manhã, porque o Deus que nós servimos, diz a palavra de Deus, nunca se viu, nem na antiguidade, nem hoje, um Deus que trabalha como o nosso, um Deus que ama como o nosso, um Deus que faz o que Ele faz. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, eu quero orar por esses homens e essas mulheres valentes que vieram diante do Teu altar, que acreditam que o Senhor é a solução da vida deles, que acreditam que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor possa acrescentar nesta manhã fé no coração dessas pessoas, esperança no coração dessas pessoas, que o Senhor possa acrescentar, Senhor, uma fé tão sobrenatural, que eles não vão olhar o tamanho do gigante, mas o tamanho da vitória, o tamanho do milagre, o tamanho da conquista que eles terão em Deus. Pai, em nome de Jesus, fortalece os teus filhos nessa manhã, renova as emoções, renova os sentimentos, as vontades, os desejos, que o coração possa ser reto e eles venham ser como Jeú, homens e mulheres determinados em tirar da sua vida aquilo que não se agrada ao Senhor, aquilo que de alguma forma, Senhor, tem atrapalhado e impedido deles viverem o que o Senhor tem para eles. Visita a casa de cada um deles agora,
Que eles possam ter a paz dentro de casa que nunca tiveram, a paz que somente o Senhor tem para dar. E que eles possam ter a fé suficiente para ver o impossível começar a acontecer dentro da casa, dentro da vida, dentro da saúde, dentro da vida emocional, das finanças, na vida dos teus filhos, no poderoso nome de Jesus. Acreditamos, Senhor, que o Senhor tem bondade para distribuir para nós nesse ano, mas que possamos te buscar como nunca antes, que possamos te amar como nunca antes, e que possamos te sentir como nunca antes. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Levanta a tua mão, adora Ele nessa manhã, para nós terminarmos. Cante isso. A presença vale mais. E não importa o preço, o perfume derramado, tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço Do perfume derramado, tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Eu quero. Se derrame diante de Deus nessa manhã, usufrua da presença dEle, e a presença do Espírito Santo toma conta da tua vida. Do meu amado, eu quebro meu vaso, Quebro o meu vaso aos teus pés. do meu. Pela última vez, cante isso. Eu quebro meu vaso, Quebro o meu vaso meu vaso aos teus aos pés do meu amado. Será que você pode aplaudi-lo nesta manhã, com toda a tua força, com a tua esperança, o teu amor por Ele? Volte para o seu lugar abençoado, no nome de Jesus. Sua presença fala mais. Amém?